O leite é extremamente inflamatório. É um dos alimentos que, se a gente for jogar na população brasileira, em torno de talvez 50% a 60% da população tem um certo grau de intolerância, seja pela lactose eu tô lascado. ou pela caseína. E a gente, descendente de oriental, é pior, né? É mesmo? tem chance maior. Sério? Isso. Jogar na população oriental, talvez gira em torno de 95%, 99% ali. A questão é, muitas pessoas não percebem que elas têm intolerância à lactose. A medicina catedrática, vamos dizer assim, que foi a que eu aprendi na faculdade, qual que é a grande diferença? Ele é voltado muito para a doença. Por mais que eles falam que é uma medicina preventiva, mas não é. Por que eu falo que é voltado para a doença? Porque quando o paciente senta ali no consultório, ele começa a listar os sintomas que ele está tendo, que está incomodando ele. E aí nós médicos, a gente pega esse conjunto de sintomas e vê em qual caixinha, qual doença que vai se encaixar. E aí você pega e dá um diagnóstico e dá um remédio para isso. Estude o seu espaço, que é esse ambiente que a gente está utilizando para gravar o nosso podcast, o Conversaria. Ou seja, você também consegue trazer a sua marca, a sua empresa para gravar aqui no mesmo local que a gente está utilizando. Claro que daí a gente adapta todo esse ambiente para a sua empresa. E o link está na descrição com todos os detalhes de investimento, agenda e também portfólio. Clube de membros, ele já está ativo, já está valendo. Qual que é o principal benefício de quem se tornar assinante? Todo mundo que é membro do nosso canal tem acesso exclusivo a todas as lives disponíveis no canal. Então, esse episódio, inclusive, que você está assistindo, depois de um período de tempo, ele vai ser privado somente para membros. Então, se você não quer passar por isso, torne-se membro no nosso canal. E isso também vai ajudar muito a gente a manter esse projeto e ter uma longevidade maior. Cupom Conversaria na Autoclipper. A Autoclipper é uma ferramenta que te ajuda a transformar episódios completos, grandes, como um podcast, por exemplo, em cortes para as redes sociais. Então, se você precisa, te recomendo. O link está na descrição. Só usa o nosso cupom Conversaria que você pode ter até 20% de desconto. Você aí que quer mudar de vida com o concurso público, aqui embaixo tem o link do Faz Questão, que você vai ter 10% de desconto com o cupom Conversaria. E aí lá você vai encontrar videoaulas para você passar no seu concurso público e ganhar dinheiro todo final do mês. E estabilidade financeira. Não se esqueça, o link tá aqui embaixo. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria, o podcast de Londrina. Saudade de fazer E aí, isso, hein? japonês, tudo certo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, agora eu sou um novo homem. Nossa, não tem, né? Eu tenho, chegou. Chegou. Como assim chegou? Chegou, eu tive Você que comprou comprar outra? outra aliança. Pra quem não sabe, ó, pessoal, eu casei, só que na lua de mel eu perdi minha aliança. Eu não falei pra vocês? Acho que você falou pra mim na reunião só. Nós fomos pra Gramado. E lá tem o passeio do pedalinho, no Rio. Eu dirigindo lá o pedalinho num pato, como um bom idiota. Falei, deixa eu ver qual que é a temperatura da água, né? Eu passei a mão assim, ó, no fio, na superfície da água. A aliança falou assim, acho que eu vou nadar. Ela pulou de ponta. É que a minha aliança tava larga também, né? Eu fui meio burro. A minha começou larga no casamento, agora tá boa. Acho que eu engordei. E o cara levou a sério quando eu falei pra ele apertar um pouco da próxima vez. E agora não sai nunca mais. Nem se eu quiser largar da minha mulher. Deus me livre, em nome do Pai. Amor, tudo certo? Então tá bom, tu tá nem aí pra mim mais. Meus amores, é o seguinte, mais um episódio do Conversaria Podcast e hoje nós estamos com um nutrólogo aqui. Você que tem dúvidas sobre essa área da medicina, você que tem dúvidas sobre inflamação, não é só álcool e gasolina que põe fogo não, tá? Você também pode estar inflamado por outros motivos, tá? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodolfo Hashimoto. Uhul! E aí, doutor? Belezinha? Beleza. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu adoro, que é nutrologia, saúde, longevidade e poder ajudar, assim como transformou a minha vida, que transforme a vida dos meus pacientes e de quem assistiu o podcast. É isso que importa, né? É isso que importa, na verdade. Ô, doutor, desculpe te interromper, Não, só que vai eu vi. Se o senhor quiser levantar a cadeira aqui também, pode ficar à vontade, tá? Fica à vontade. Ela só tirar o peso. Aí, Isso aí. Pronto. Maravilha. Mas geralmente, doutor, as pessoas costumam confundir o nutrólogo com o nutricionista. Sim. Fazem essa confusão ou é coisa na minha cabeça? É muito comum. É que a nutrologia é uma especialidade relativamente nova na medicina. E a nutrição é uma faculdade. Sim. Né? Tem uma formação de nível superior. Então, o nutrólogo é um médico que se especializou em nutrologia.
que, na verdade, era uma área bem negligenciada dentro da nossa formação na faculdade, né? Não se fala muito da parte nutricional, sempre deixou para o nutricionista cuidar. E de um tempo para cá, se começou a dar mais valor à parte alimentar, que realmente é a causa da imensa maioria das doenças crônicas que mais mata no mundo. Está na alimentação. Então, isso aí é interessante, porque geralmente todos os profissionais que já vieram aqui, tanto da medicina integrativa quanto profissionais mais afunilados assim na área da medicina, o papo sempre contornava, mas daí, às vezes, a maioria das vezes, a raiz da questão era o que você está comendo? Como é que tá essa alimentação? E realmente é isso aí mesmo, né? E é exatamente. A gente morre pela boca. Literalmente, é isso mesmo. Não é só o peixe. Não. Não é só o peixe. Mas assim, esse papo de desinflamação que nós até brincamos ali na introdução, realmente o seu corpo inflama ou isso aí é papo dos profissionais que estão vindo aí? Eu vou te falar, Rodrigo, a inflamação é a maior causa de morte no mundo. E talvez a mais negligenciada. A inflamação é um processo fisiológico que acontece no nosso corpo, faz parte da nossa cicatrização, quando a gente dá uma topada na mesa, quando a gente rala o joelho, o processo de inflamação faz parte ali da cicatrização e é normal. Só que ela tem que ter um começo, um meio e um fim. O problema é o quê? Quando a gente começa a agredir o nosso corpo continuamente, que é a inflamação crônica. E aí, a longo prazo, eu digo há anos, um corpo inflamado, ele começa a trazer problemas, começa a trazer alterações hormonais, problemas de absorção de vitaminas, perda de massa muscular, problemas neurológicos, e aí que vem as doenças crônicas, a partir da inflamação. Entendi. E essa inflamação, por exemplo, é lógico, né, pessoal? Nós estamos aqui falando de inflamação provocada pelos alimentos. Eu sei que se eu der com a testa aqui na mesa, eu sei que isso é uma inflamação também. Mas calma lá, pessoal, segura aí, nós me xingar nos comentários. Mas essa inflamação provocada pela alimentação, geralmente, quais os alimentos que costumam provocar isso no seu corpo? E é claro, não em alta quantidade, mas eu acredito que seja recorrente, né? Para você conseguir chegar nessa inflamação que é tão maléfica para você. Exatamente. O que eu percebo hoje é que as pessoas têm muita dúvida do que é saudável e do que não é. Por inúmeros interesses aí por trás, mas as pessoas não sabem o que é comer de uma forma saudável ou não. Realmente. Seja um diabético, alguém que quer emagrecer, pessoas que têm problema de pressão alta. Então, existem alguns mitos que atrapalham na decisão do que você pode ou não comer. Existem alimentos que mais inflamam, né? Que eu sempre digo ali que é o glúten, lactose e industrializados. Isso com certeza inflama 100% das pessoas. E é o mais gostoso, né, doutor? E é o que é mais gostoso. Essa é a dificuldade, né? O que dá mais prazer. Sim. E os alimentos que desinflamam, que também é importante, que são os legumes, as frutas, uma hidratação, também ajuda a desinflamar. Então, hoje as pessoas estão comendo mais alimentos industrializados, mais glúten e menos legumes, menos frutas. Então, cada vez mais inflamados. E quais são os sintomas assim que a gente sente no nosso organismo quando a gente está comendo muito alimento que inflama a gente? Então... E também queria entender assim, beleza, inflamar, a gente sempre pensa no machucado e tal, né? Mas o que acaba sendo sintomas, né? Mas o que causa no nosso corpo, assim, que a gente olha no espelho às vezes e fala, nossa, eu tô muito inflamado. Exatamente. As pessoas linkam com, eu tô inchado. Aí, às vezes, não sei se é a mesma coisa, né? Sintomas, né? Bom, a inflamação é uma forma do corpo se defender de qualquer tipo de agressão. Não é uma doença. Então, assim, não existe um diagnóstico para a inflamação. Ele é um sinal. Sim. E pode vir de várias formas. Então, como a gente sabe que você está inflamado? Ele pode ser desde o inchaço no rosto, no corpo, dificuldade de perder peso, dificuldade de ganhar massa muscular, um intestino que fica mais distendido, muitos gases, um cansaço sem explicação, dor de estômago, uma irritabilidade. São inúmeros sintomas, mas nenhum específico a um órgão. Né? Então, muitas vezes a pessoa não associa que ela está inflamada. E como que a gente faz um diagnóstico de uma pessoa inflamada? Baseado principalmente nos sintomas e no estilo de vida. A gente já consegue ter a certeza de que a pessoa está ou não inflamada. E o grau de inflamação vai depender dos sintomas e tem alguns exames de sangue que ajudam a gente a ter mais certeza do grau de inflamação.
Quais seriam esses exames, doutor? Que eu mais uso na prática clínica? Ferritina, que é um exame que poucos médicos pedem. Então, uma pessoa inflamada, você tem um aumento da ferritina, que é uma forma do corpo se defender. Ele começa a armazenar ferro como uma forma de defesa, em forma de ferritina. Então, um dos marcadores muito comum ele vir alterado. Homocisteína é outro marcador de inflamação, tem relação direta com deficiência das vitaminas do complexo B. Então, o corpo inflamado tem dificuldade de absorver vitaminas e aí o homocisteína vem alterado. A própria insulina alta, que as pessoas associam ao diabetes, mas ele é um marcador de inflamação e a longo prazo pode virar um diabetes. Proteína C reativa é um outro marcador. Então, a gente tem alguns marcadores que são importantes da investigação. A questão é, as pessoas não costumam pedir esses marcadores. Aí que mora o problema, né? Fica só no colesterol, no exame de glicemia, de anemia, e aí você não investiga o todo e aí você não consegue enxergar a inflamação. E por que o corpo segura o ferro quando está inflamado? Porque é um mecanismo de defesa, é um mecanismo que a gente fala de luta ou fuga. Então, qualquer tipo de ameaça, o corpo ele tende a se proteger. Como? Acumulando energia em forma de gordura, acumulando ferro em forma de ferritina. Tudo isso para ele se preparar ou para lutar ou para correr. Então, ele precisa ter energia. Por isso que ele começa a ter esses mecanismos de defesa. Entendi. Eu acho que meu corpo tá em processo de fuga. Porque ele tá acumulando muito. Meu corpo tá acumulando gordura e eu tô começando a ficar preocupado. Eu tenho que voltar a mexer também, porque eu tô muito parado. Eu tô só comendo. Não tá fazendo exercício? Eu parei academia. Não parei, né? Mas faz umas 2-3 semanas que eu nem piso na academia. Então tá complicado. Tá inflamando. doutor. Tá inflamando. Tô inflamando. E a atividade física, claro, com uma boa alimentação, ela ajuda naturalmente, sem uso de medicações, a conseguir tirar essa inflamação do corpo, tô correto? O treino ajuda. Sim. Sim, com certeza. Como o que faz o corpo desinflamar? É o ganho de massa muscular ou são os hormônios que são produzidos ali quando você tem uma vida ativa? Exatamente, isso é uma boa pergunta. Porque o treino que ajuda a desinflamar é o voltado para ganho de massa muscular. Quanto mais músculo, mais citocinas anti-inflamatórias a gente produz. Então, o músculo ele é importante. Quanto mais músculo, mais saúde. E naturalmente também, você treinando, você melhora a sua parte aeróbica, então você melhora a oxigenação do seu sangue, então você começa a sinalizar para o seu corpo que você está desinflamando, vamos dizer assim. E também ajuda na produção dos seus hormônios, da testosterona, que ele é dependente do estímulo físico também. Sim. Então, uma pessoa que está inflamada tende a ter uma testosterona mais baixa. Quanto mais você treina, maior o estímulo para a produção de testosterona. Então, ele faz o efeito inverso do quadro inflamatório. É isso que eu ia perguntar. Então, assim, não é, uma coisa não é efeito da outra, né? O exercício, a parte... Eu queria entender isso. A parte hormonal tem influência na inflamação ou, na verdade, é só o treino que causa, né? O acúmulo de músculo causa a melhora na inflamação. Como que funciona essa relação de hormônio com a inflamação? Normalmente, o problema começa na inflamação. Quando você começa a ter hábitos ruins, com o tempo, você começa a ter uma deficiência de hormônios. Então, o hormônio acaba sendo uma consequência do quadro de inflamação. Então, se você, por exemplo, você faz tudo errado, você dosa a sua testosterona e ela está baixa, e você opta apenas por injetar testosterona, você não está resolvendo a causa. Você só está repondo aquilo que está em deficiência. Então, no momento que você parar a reposição, vai cair de novo. Então, ao mesmo tempo que você trata a deficiência de hormônios, você tem que tratar a inflamação, que é a causa do problema. Senão, você não resolve. Esse que é um grande problema hoje em dia. E hoje está na moda, né? Você repor. Exatamente. Às vezes sem, assim, você necessita do hormônio ou você necessita, sei lá, da vitamina B, o complexo B, e você repõe em vez de tentar tratar o que está causando a sua deficiência. A causa, ali, né? exatamente. Então, a grande pergunta sempre é o porquê que está em deficiência. Não olhar só para a deficiência em si. Seja de vitaminas, seja de hormônios. E cada vez mais comum, homens jovens com deficiência de testosterona. Por conta dessa vida inflamada, estresse, alimentação ruim, dorme mal, bebida alcoólica, tudo isso joga a testosterona lá para baixo. O fato, assim,
se a pessoa está com testosterona baixa, provavelmente ela está inflamada. O homem, né, no caso. Tem várias causas para testosterona baixa, mas hoje o mais comum são pessoas inflamadas. Entendi. Com obesidade, bebida alcoólica, sedentarismo. São as causas mais comuns que levam à deficiência de testosterona. Uhum. Você chegou a mencionar ali que uma pessoa, se ela quiser desinflamar, é bom que ela ganhe músculo. Sim. Mas é claro que toda atividade física é importante, né? Mas se você fosse fazer um top 3, não top 3, mas comparando a musculação voltada para o ganho de massa muscular com atividades aeróbicas, caminhada, corrida, bicicleta, você consideraria a musculação a ideal para quem está procurando desinflamar? Ou eu posso optar pelo aeróbico também? Não, boa pergunta. O principal é o de força, de ganho de massa muscular. Legal. Academia, crossfit, algo que você tenha um estímulo de força. E a questão do treino aeróbico. O problema do treino aeróbico é o quê? Quanto mais aeróbico você faz, então, por exemplo, treinos de longa duração, uma maratona, por exemplo, exatamente, você consome muito oxigênio. O oxigênio é inflamatório, é oxidante. E você atrapalha o seu ganho de massa muscular, que acaba consumindo proteína. Então, você acaba fazendo um efeito inverso do que você quer para a saúde. O aeróbico é importante para a parte cardiovascular. Ele ajuda. Mas pensando em saúde como um todo, o foco sempre vai ser o ganho de massa muscular. Sem dúvidas. Ô, doutor, eu sei que a gente está falando desde o início sobre a inflamação, mas eu ainda tenho a dúvida, assim, o que se configura a inflamação mesmo? Assim, o que a gente quer dizer quando a gente fala que a gente está inflamado? Assim, talvez uma explicação mais teórica, mais aprofundada, assim, da sua área, para explicar, porque eu ainda tenho dúvidas, assim, se, por exemplo, que nem a gente ouve muito da gente comer mal e o intestino está inflamado e com isso diminui a absorção de nutrientes, por exemplo, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala sobre inflamação? Vamos lá. Inflamação é difícil, realmente as pessoas têm dúvidas nisso. A inflamação é uma resposta que o corpo faz, produz citocinas inflamatórias que servem para defender o nosso corpo contra algo que está agredindo o nosso fisiológico, tá? Então, pode ser, por exemplo, você dormiu mal, você está inflamado. Você comeu mal, você está inflamado. Passou por um estresse, houve uma resposta inflamatória. Bebida alcoólica, você está inflamando. Então, seu corpo ele sempre vai se defender desses tipos de agressores, produzindo citocinas inflamatórias. A questão é, essas citocinas inflamatórias, ao mesmo tempo que elas são produzidas para defender o nosso corpo, são células que elas vão no problema. Por exemplo, se eu comeu algo que é inflamatório, um glúten, por exemplo, no nosso intestino ele está cheio de células de defesa que vão ali e vão proteger o nosso corpo, tá? Só que quando você tem estímulo seguido de inflamação, está comendo errado todos os dias, o seu sistema inflamatório, o seu sistema de defesa, ele está a todo momento ativado. E qual que é o problema disso? Ele começa a agredir aquilo que defender, agredindo aquilo que realmente faz mal, mas ao mesmo tempo ele acaba agredindo as células que fazem parte do nosso corpo, as células saudáveis. É como, por exemplo, se o nosso sistema imunológico estivesse no meio de uma floresta no escuro e começasse a escutar barulhos de animais, passos próximos ali, ele e está com uma metralhadora na mão, ele começa a atirar para todos os lados, porque ele está em defesa. Isso, está em defesa. Então ele começa a atirar para todos os lados. Ele pode ser que ele acerte algo que seja perigoso ali, ou às vezes nem tem. Um exemplo é o estresse. O estresse não é algo físico, né? Emocional. Então ele começa a atirar para todos os lados, ele acerta aquilo que faz mal, mas também acerta aquilo que faz bem. Entendi. Que pode ser as artérias, pode ser os neurônios. Então é um sistema de defesa nosso, mas quando ele está hiperestimulado, ele começa a agredir os nossos próprios órgãos. Aí que começa a trazer problemas de saúde. E aí, quais são eles normalmente, assim, os mais comuns? A inflamação crônica associada a problemas genéticos, aí começa a desenvolver diabetes, pressão alta, câncer, obesidade, deficiência de hormônios, menopausa precoce.
são todas consequências de um quadro inflamatório. Não sei se deu para entender Sim. essa ideia. Com certeza, agora melhorou muito. Então, tudo aquilo que não é natural vai, de alguma forma, estimular a sua inflamação, seja de grau baixo ou alto. Essa crônica que você falou seria uma inflamação que mesmo, por exemplo, pega o Bruno e eu aqui. A gente come bem, a gente treina, nós fazemos a nossa caminhada, tudo, só que como é crônica, na nossa genética, nós mesmo assim nós somos inflamados. Isso seria a inflamação crônica ou não? É que, na verdade, assim, tudo aquilo que faz mal inflama o nosso corpo. Sim, então, é que de crônica eu entendi, então já vem em mim, eu não tenho o que eu fazer. Vem de fora, né? Não, A crônica é de a fora, crônica né? é de tempo. Tempo. Entendi. Tá. A dúvida. É de tempo. Aham. Então, a inflamação ela tem um começo, o meio e o fim, que é a inflamação aguda, né? Quando a gente tem alguma agressão, ele defende, ele cicatriza, depois ele cessa a resposta. A crônica é o quê? Você inicia e ela não tem fim. Ela perpetua por muito tempo, por anos. Isso é o termo crônico. E subclínica, por quê? Porque muitas vezes os sintomas não trazem muito alerta, as pessoas não se atentam a isso. Por isso que a inflamação crônica pelo tempo, e subclínica, porque muitas vezes não tem um sintoma específico de um órgão. E a crônica, ela pode ser de vários tipos. Por exemplo, pode ser a alimentação que eu como errado todos os dias. Pode ser o estresse que eu tenho todo dia. Tem várias coisas que podem causar Não dá pra escapar, pai. Não dá pra escapar. Isso. Então, assim, hoje, no mundo que nós vivemos, dificilmente alguém não está inflamado. Talvez num grau menor. Mas, por exemplo, poluição, agrotóxicos, metais pesados, alumínio, mercúrio, chumbo, tudo isso, de alguma forma, inflama o nosso corpo. O flúor da pasta de dente. Radiação. Não escolhe os dentes, pessoal. Tem pessoas que defendem, né? A pasta de dente sem flúor. É verdade. O próprio desodorante, perfume que tem alumínio. É verdade. É muito comum pegar pessoas intoxicadas por alumínio. E o alumínio interfere direto nos hormônios. Sim. É uma das causas de problemas hormonais. Nossa, mas então, pelo que o senhor fala assim, não tem como escapar, não. Tem mais Todo mundo ia estar inflamado. A ideia é o quê? É a gente minimizar ao máximo que a gente pode o processo inflamatório. Porque o nosso corpo ele tem sistemas de defesa anti-inflamatório, natural. Então, de alguma forma, ele dá conta dessa inflamação. E existem graus, assim, por exemplo, um determinado tipo de inflamação, por exemplo, a alimentação errada, ela inflama muito mais do que, sei lá, a do estresse, por exemplo, entendeu? Existe isso, assim, que nem você falou, a gente vai ficar inflamado, mas às vezes a gente precisa controlar o máximo que a gente conseguir. E assim, dentre as que existem, às vezes regular alguma delas faz uma diferença maior do que as outras? Então, eu vou te falar. O estresse é um dos piores estímulos para a inflamação e é o que mais traz complicações cardiovasculares. O estresse crônico. Tanto é que tem pessoas que têm colesterol bom, não têm diabetes e infarto. Então, o pai da Mari infartou com 40 e poucos anos. O estresse crônico. O estresse emocional mesmo. Teu pai é caminhoneiro, né, Mari? Então. Foi muito estresse. Foi estressado? Estresse, dorme mal, né? Dorme mal, estrada, pelo amor de Deus. Agora ele não viaja mais. Não viaja mais? Ele, em vez de um caminhão, agora ele tem 2. Putz! Mas ele não viaja mais nos caminhões. Acho que o que mais causava estresse nele era a parte da viagem, né? É diferente. Tem ainda, né? Mas é diferente. Mas esse hoje é o grande desafio nosso, né? O equilíbrio do nosso emocional. Quem não tá estressado hoje em dia? Não tem como. Não tem como. Porque hoje em dia, além dos estímulos que nós temos, né? Celular, computador, televisão, os próprios relacionamentos interpessoais também. Como é que você não vai viver estressado? Trabalho. Exatamente. Trabalho é o seguinte, se você... Agora que tá na moda, faz tempo que tá na moda, né? Celular, computador, o seu trabalho tá aqui. Mesmo que você trabalhe presencialmente, cobrança vem aqui, teu chefe te ligando, você fora do teu horário de trabalho está recebendo mensagem, ou você tá preocupado com alguma coisa de amanhã. Exatamente. É meio complicado. Não tem sossego. Não tem sossego. Complicado não tá Mas também não quer dizer que não tem saída. Tem Estamos saída. todos condenados. O que a gente faz? A gente tenta... regular todos os outros fatores que causam também inflamação, que vão somando ao estresse, que a gente consegue regular, e a gente entra também com suplementos anti-inflamatórios.
antioxidantes, que ajudam a modular um pouquinho essa questão do estresse. Por isso que aí Quais são eles? tem bastante opção. Eles ajudam a modular os níveis de cortisol, que tem relação direta com estresse. Eles ajudam a modular o estímulo de noradrenalina, de dopamina, que são estimulantes aos neurônios, deixa a gente muito agitado, que são os nootrópicos que a gente fala. Então a gente pode citar, tem ashwagandha, rhodiola rósea, próprio magnésio ajuda nesse processo, L-teanina, que é derivado do chá verde, própria taurina, que muita gente acha que é estimulante porque está no energético, mas ele é relaxante. Oxe. Então tem bastante suplementos que a gente acaba usando para modular esse estresse, para compensar. A taurina é para relaxar? Taurina ele relaxa. Não Ele imaginava, tá no energético para quê? Para ele evita o pico da cafeína. Então você não tem o pico da cafeína e a efeito da cafeína dura por mais tempo. Por isso que a taurina tá no energético. Aproveitando esse gancho da taurina, tá? Queria falar sobre 2 bebidas aqui. O Uhum. leite e o Boa. Monster. Certo? Nossa, mãe. Tudo a ver, né? Tem relação? É Tô só, tentando entender. é só pra eu não esquecer, porque a Mari deu um toque aqui interessante sobre o Monster. Vamos falar sobre essas 2 bebidas aqui. O leite, que muitas pessoas falam que ele é super inflamatório. Uhum. Queria saber se realmente é verdade e por quê. E também depois, eu posso relembrar também a pergunta, queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o Monster, se ele tem alguma coisa a ver com inflamação, se ele possui alguns riscos, que você falou sobre a taurina, né? Sim. Comente um pouquinho sobre, por favor. Bom, o leite é extremamente inflamatório. É um dos alimentos que, se a gente for jogar na população brasileira, aí, em torno de talvez 50%, 60% da população tem um certo grau de intolerância, seja pela lactose Nossa, eu tô lascado. ou pela caseína. E a gente, descendente de Japonês oriental, é pior, né? É mesmo? tem chance maior. Sério? Isso. Jogar na população oriental, talvez gira em torno de 95%, 99% ali. A questão é, muitas pessoas não percebem que elas têm intolerância à lactose. Porque se você toma o leite e você tem uma diarreia em seguida, aí você sabe que você tem. É. Uhum. Só que às vezes esses quadros, por exemplo, de rinite que não melhora, sinusite de repetição, de enxaqueca, pode ter relação direta com a intolerância à lactose. E fazer essa associação é difícil. E a pessoa só vai perceber quando tira da alimentação. É mesmo. Você falando assim, a gente fez Isso. uma consulta com a parte... esqueci o nome do médico, da especialidade, mas para ver da questão da alérgica, né? Isso. É, alergista. E eu tenho todas as alergias possíveis. E quando eu parei, ele falou para regular a alimentação e parar de tomar leite também, deu uma melhorada até na minha questão alérgica Olha só. E é com os isso. gatos. Nossa. E tá vendo? Começa na alimentação. Não, E a gente não associa, é difícil, né? não mesmo. Por isso que eu recomendo, quem puder tirar o leite da dieta, não faz falta. Não faz falta. É, porque tem aquele papo, né? Ah, nós somos os únicos mamíferos que continuam Tomando leite, depois de virar da vida adulto, adulto, né? Tem esse papo. E aí realmente é faz verdade. faz sentido, né? E a fonte de cálcio que todo mundo defende, que tem no leite, a gente tem outras fontes Sim. mais saudáveis, né? E assim, se você for em um mercado, você encontra todo tipo de leite. Leite integral, leite desnatado. Uhum. Agora tem até o leite V que é sem lactose, também. E exatamente. outros leites derivados desse tipo. E qualquer um vai inflamar. Qualquer um, mesmo sem lactose. Daqui uns dias eles lançam o Mesmo leite lactose. que não inflama, para deixar claro. Isso, leite que não é Que leite. não vai existir. Não vai existir, não como, tem não como. vai existir. Mas abordando agora a questão do Monster. Do Monster. Que eu acho que tem alguma coisa no seu perfil do Instagram que você fala sobre, né? Isso, que eu postei agora recentemente. A questão dos energéticos. Eles são feitos de... Toma bastante? Ela que deu o gancho. Que deu gancho. Ela deu. Ótimo. Hoje em dia está cada vez mais crescente o uso de energéticos, né? Justamente para compensar essa vida louca que a gente tem. É gostoso. De sobrecarga, de estresse. A gente está falando de estresse. E as pessoas, para dar conta dessa sobrecarga, acabam jogando mais coisas inflamatórias. Para você continuar rendendo. Então você está meio que mascarando ali, o corpo está pedindo para você parar e você vai jogando mais estímulo. O energético, ele tem vitaminas do complexo B, tem taurina, tem cafeína, que são todos suplementos naturais. A questão é o excesso e também a gente está falando que é algo industrializado. Então tem corante, tem tudo aquilo que inflama ali numa bebida tem nos energéticos. Então se a gente for pegar os princípios ativos que tem no energético,
Isso a gente usa como suplementação. Mas o problema é a forma como ela é usada, né? De uma forma... ela é industrializada, então tem muita coisa ali que inflama, e o exagero. Acho que o maior problema hoje em dia é isso, é o exagero. E a nossa querida, gloriosa, saudosa não, porque tá viva, Coca Zero. Também não. Porque assim, eu acho que uma das invenções mais incríveis do ser humano foi tirar o açúcar da Coca, né? Porque Não, geralmente... é caloria, no caso. Não. Até a caloria, né? o açúcar, é que daí a caloria vinha Vai do junto, açúcar, né? é. Porque hoje em dia, quando você vai fazer uma dieta, você fala, pô, tem que tirar meu refrigerantezinho, foda, mas agora você tomando sua coquinha zero, não tem caloria pra contar ali, então dá pra você tomar. Então, a Coca também faz mal, inflama. Também inflama, com certeza. Com certeza. Porque ela é industrializada. Não tem... Não adianta. Não tem O que como não adianta. inflama é o que é 100% Natural. orgânico. Natural. no Não, caso. que vem da natureza, vamos dizer assim. Aham. Tá debaixo da terra. Verduras, legumes, Fruta. carne de origem animal, gordura animal. O caminho é esse. Então, mas a Arroz. gente fez um podcast com uma nutricionista. Boa. E Aham. ela falou que nada mais é 100% natural. Perfeito. É nesse nível mesmo que a gente está chegando de tudo ter agrotóxico, tudo ter pelo menos alguma coisinha para ele durar mais tempo. Que nem o leite que a gente estava falando. Ela falou assim, o leite, o menor ingrediente que você encontra no leite de caixinha hoje que você compra é leite. Não tem nada. Não estraga, né? Não é nada, não é leite aquilo. Isso realmente acontece. A gente vai no mercado e a gente tá comprando uma coisa achando que tá dentro dos conformes. Tem e, na a verdade, área não tem natural nada. lá, né, do mercado. Você fala, nossa, agora parece que eu tô tô bem, numa né? plantação aqui no Isso, mercado. E Mas na não. realidade é outra coisa. É que na verdade, assim, a gente tem que ter uma clareza muito grande do que é real hoje no nosso dia a dia. Entre algo industrializado e algo que vem da natureza, claro que o que vem da natureza vai ser infinitamente melhor, mais saudável. Por mais que o industrializado fale que é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, é industrializado. Então, de alguma forma, ele vai inflamar mais que os alimentos naturais. Agora, se a gente parte dos alimentos naturais, realmente hoje, para dar conta do que a população consome, uma plantação orgânica ela não vai dar conta. Tem que acelerar o processo. Sim. E esse acelerar o processo, realmente você acaba empobrecendo o solo, usando mais agrotóxicos, mais hormônios nas carnes. Então, isso, com certeza, faz perder a qualidade dos alimentos. Por exemplo, os legumes e as frutas, elas são ricas em antioxidantes naturais, porque elas se defendem naturalmente do que agridem elas. Quanto mais agrotóxico você coloca nos legumes e nas frutas, menos elas produzem antioxidantes naturalmente. Então, você está perdendo isso. Então, realmente, os alimentos estão mais pobres. O solo está mais pobre em magnésio. Magnésio é essencial para todos os órgãos vitais, cérebro, músculo, intestino, coração. Então, a gente tem que repor magnésio. Então, com certeza, os alimentos hoje não são mais do que eram antigamente. O próprio trigo sofreu mutações genéticas, então por isso que o glúten, pelo menos o brasileiro, faz muito mal. Então, realmente, a qualidade caiu, mas optar entre o industrializado e o natural, vá sempre em busca do natural, né? E assim, essas intolerâncias, bom, só como leigo aqui, né? Mas parece que vem piorando conforme o decorrer dos anos, né? Porque, sei lá, quando a gente nasceu há quase 30 anos atrás... Nossa, Bruno do céu. Parecia que não tinha... Bom, nem tava vivo, mas assim... Antigamente o povo não falava sobre intolerância à lactose, não falava sobre intolerância a glúten. Eu acho que é ainda mais recente, talvez. Realmente não tinha antes, ou agora a gente fica sabendo porque tem mais pesquisas, as pessoas estão mais antenadas sobre isso? Qual que é a realidade sobre isso? Isso existe uma grande dúvida, assim, não existe uma certeza sobre isso. Mas hoje, o nosso estilo de vida, realmente, a gente sofre muito mais agressões do que antigamente. Sim. A gente é mais sedentário, no nosso dia a dia a gente fica mais tempo sentado, a gente vai em busca de alimentos mais práticos, com validade maior. Então, com certeza, a nossa vida é menos saudável do que antigamente. Tá? E esse processo de intolerâncias, de alergia, começa ali quando a gente está na barriga da nossa mãe. Então, o que a nossa mãe come já vai interferir diretamente no nosso sistema imunológico. As vias de parto, tudo isso interfere. E junto com o seu estilo de vida.
Mas assim, o que eu tenho percebido é que realmente tem aumentado muito os casos de intolerância, de alergias, seja alergia de pele. A maioria das alergias de pele começa no intestino. Caraca. Começa naquilo que você está comendo. Então a gente resolve ou fatores emocionais. Então você tratar fatores emocionais e o intestino e o que a pessoa come, a gente consegue reverter muitos quadros de alergia de pele. Aquela frase, queria ver com você se é verdade, né? Que o Aham. intestino é o segundo cérebro do nosso Isso. corpo, praticamente, né? Porque você pensou aqui e reflete aqui. Tanto é que Exatamente. nas questões emocionais que você falou, né? Pega uma pessoa com ansiedade, ou uma pessoa que tá estressada, uma pessoa que tá depressiva, não sei. Mas é engraçado como você repara que as pessoas acabam descontando muita coisa na comida, né? Eu reparei isso agora, recentemente, que eu tava com muita coisa na cabeça. Reforma, casamento, apartamento, planejado, viagem. Eu percebi que chegava uma hora assim que eu falava, nossa, eu nunca tinha acontecido isso comigo. De eu me ver em algum momento do dia assim, falando, eu preciso comer. Mesmo estando sem fome. Uhum. Eu tava meio que num nível de estresse, assim, que eu falava, eu preciso comer. Aí eu ia lá e arrebentava na comida, já não tava fazendo atividade física, aí você só comia no emocional, né? E realmente, né? Uma coisa tá ligada com a outra, tanto a cabeça quanto o teu intestino lá. É isso mesmo também, né? Exatamente. Existe um eixo que a gente fala que é o eixo intestino-cérebro. Então tem uma ligação direta. É claro que o ser humano, ele sempre vai comer pelo emocional. Opa! Né? A fome hedônica que a gente fala. Não é comer para sobreviver. Então isso interfere muito em questão de neurotransmissores, o estímulo de dopamina, aquele prazer de comer. Por isso que é tão difícil muitas vezes você tirar o doce de uma pessoa. É a questão do vício mesmo, né? Tem essa relação direta, então, do que você come, neurotransmissores, mas também tem um eixo direto, intestino-cérebro, que dependendo do que você come, do que inflama seu intestino, vai inflamar seus neurônios. E aí interfere na sua tomada de decisão, na sua memória, na sua cognição, exclusivamente por aquilo que você comeu. É isso que eu queria... Eu estava lendo aqui as perguntas que a gente tinha elencado. Essa relação entre a inflamação e o cérebro humano. Você ter um cérebro inflamado, então às vezes você não é desatento, você só tá com o cérebro inflamado. Eu arrumando uma desculpa aqui. Mas assim... Amor não é TDAH. Tô comendo mal só. Mas é fantástico essa sua questão. Porque hoje, muito dos diagnósticos que a gente tem, TDAH, autismo, Alzheimer, voltados das questões neurológicas, não todas, mas uma boa parte, a raiz está no intestino. Naquilo que te inflama e também nas deficiências de vitaminas. Então, por exemplo, o que é importante para os neurônios? Vitaminas do complexo B. Vitamina B12, o ácido fólico, vitamina B6. Se o seu intestino está inflamado, ele não consegue absorver esses nutrientes. E aí vai faltar para os neurotransmissores. Cobre... Tudo isso é importante para o bom funcionamento dos seus neurônios. Então, muitas vezes, a falta de atenção, uma memória ruim, dificuldade de memorização, tem a ver com o intestino. Interfere diretamente. E aí, você corrigindo o intestino, ou você suplementando essas vitaminas que estão em deficiência, a gente consegue reverter. Lá na clínica, eu já consegui reverter quadros de Alzheimer. Caraca. Senhoras que vieram com diagnóstico de Alzheimer. Mas não que sejam Alzheimer, mas baseado nos sintomas, deram esse diagnóstico e a causa Você não base... curou Alzheimer. Exatamente. A causa base que não tinha sido investigada era deficiências de vitaminas do complexo P. E aí a reposição tem que ser endovenosa, porque o intestino não está absorvendo. E eu reverti o quadro de Alzheimer, mas não é mágica. É você ir a fundo em tudo aquilo que pode estar causando aqueles problemas neurológicos. Jovens, hoje em dia, muito comum, tem aparecido muito no consultório, esses jovens que estão prestando vestibular, estudando muito. Não entra nesse assunto, estudando não, doutor.
Aqui, ó. Também tá nessa fase? Não, É que não, agora- já passou só 6 anos. É que agora eu tenho uma nova desculpa. Agora eu vou falar assim, eu não passei em medicina porque eu comia mal. Olha lá, Eu não tá sei vendo? memorizar. Minha alimentação era pobre. Não tava 100% no Eu seu tava rendimento, 100%, exatamente. não conseguia fixar o conteúdo. Mãe, Exatamente. agora eu tenho uma desculpa. Mas isso é real. Muitos jovens ali nessa fase que estão com problemas de foco, concentração, memorização, uma parte é deficiência de vitaminas e esse quadro de estresse. Quando a gente modula, eles melhoram. Com suplementação. Eu não estou falando de Venvance, de Ritalina, com suplementação. Suplementação. E está cada vez mais comum. Esses jovens com... Aí as pessoas começam só a dar nomes, né? TDAH, ansiedade generalizada, mas na verdade existe uma raiz, uma causa, né? Mas aqui, hoje em dia, uma questão que eu vejo na medicina na verdade, até uma crítica mesmo, é a questão das pessoas darem um diagnóstico muito rápido, né? Perfeito. Então, nós entrevistamos alguns médicos aqui que fazem parte da medicina integrativa. Que eu achei interessante, por quê? Porque o cara tenta descobrir ali meio que o que pode tá causando o seu problema, certo? Exatamente. Eu acho que é muito fácil. Beleza, deu uma dor no meu estômago. Na minha cabeça, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou num gastro, certo? Uhum. Chego no gastro, às vezes o cara nem te investiga. Fala, isso é gastrite. Isso aí é bactéria. Dá um remédio. E dá o remédio. O senhor também enxerga dessa forma ou estou equivocado? Sim. Às vezes eu tô falando merda aqui. Ele falou Não, sim. tá. Eu tô equivocado. Tá prestando atenção nos convidados. A minha área de atuação é nutrologia voltada para medicina funcional integrativa, Boa. que é justamente essa. Uhum. Que, na verdade, é a medicina que mudou a minha forma de atuação como médico e mudou a minha vida pessoal também. Uhum. Então, hoje eu tenho muito mais clareza do que realmente faz mal. E qual que é a grande diferença aí? A medicina catedrática, vamos dizer assim, que foi a que eu aprendi na faculdade, qual que é a grande diferença? Ela é voltada muito para a doença. Por mais que eles falam que é uma medicina preventiva, mas não é. Por que eu falo que é voltado para a doença? Porque quando o paciente senta ali no consultório, ele começa a listar os sintomas que ele está tendo, que está incomodando ele. E aí nós médicos, a gente pega esse conjunto de sintomas e vê em qual caixinha, qual doença que vai se encaixar. E aí você pega e dá um diagnóstico e dá um remédio para isso, tá? A formação médica é isso, no mundo inteiro é isso. Sim. É medicina baseada em evidências. Tá? É reativa, né? É a reativa. Reage, né? E aí se esqueceu da medicina, vamos dizer, a raiz, que é voltado para as causas dos sintomas, que é o que a medicina integrativa, funcional integrativa, resgatou. É trazer de volta todas as questões, aí atrás das causas, não assim, você juntar os sintomas e colocar dentro de uma caixinha. A gente olha os sintomas e tenta entender o porquê desses sintomas. Uhum. E aí tratando eles. E olhando o corpo como um todo. Mas você acha que, por exemplo, o mercado farmacêutico teve influência nisso? Aí dá pra gente ser bem polêmico aí nessa questão. Depois dos comerciais. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver da indústria farmacêutica. A gente pode falar sobre isso? Opa! Aqui, só tem uma Aqui, farmacêutica ali que talvez ela não concorde, mas... Mas Mentira, ela pediu demissão porque ela não ela concorda não com esse foi- sistema. Exatamente. Exatamente, foi contra, né? Toma um chá aí. Existe essa formação médica que foi criada no mundo todo, que foi a família Rockefeller, lá muitos anos atrás, que a intenção deles foi o quê? Foi padronizar o tratamento no mundo inteiro. Então você chega com sintomas, aqui nos Estados Unidos, qualquer país, o diagnóstico e a decisão de qual remédio usar vai ser a mesma no mundo inteiro. E para padronizar isso que eles fizeram, criaram a medicina baseada em evidências, que são os estudos científicos. Que as pessoas, quando elas querem ser contra, falam, mas tem estudo científico para isso? Isso serviu o quê? Para padronizar o tratamento no mundo inteiro, mas criou um grande viés, que aí eu não sei se foi intencional ou não, não cabe a mim julgar. Mas quem hoje regula essa indústria dos estudos científicos é quem tem o dinheiro, quem tem o poder.
Outro dia eu joguei na internet quanto custa para você desenvolver um medicamento novo. Em tempo, demora de 8 a 12 anos para você desenvolver um remédio novo e custa em torno de 10 bilhões de dólares para você desenvolver uma medicação. Então, quem consegue investir em remédios? A indústria farmacêutica. Quem apoia e financia os estudos científicos? Tem que ser alguém que tenha muito dinheiro. E você imagina um estudo de uma medicação que chega no final, começa a ver que não tem muito resultado. Será que não... Perdeu dinheiro? Só por perder, né? Exatamente. Então, de alguma forma, hoje existe vamos dizer assim, uma estrutura formada que se infiltrou em todas as faculdades de medicina, que é o que faz a formação dos médicos hoje. Que é a medicina baseada em evidências, que faz o diagnóstico e associa um medicamento para isso. E muitas vezes um medicamento que não tem um efeito específico. Às vezes tem uma resposta de 40%, 50% e é aprovado. Caramba. Aí eu questiono. Quantos medicamentos que a gente usa hoje na medicina que tem um nível A de evidência científica que todo mundo defende? Pouquíssimas. Talvez 10%, 15%. O resto não existe uma evidência nível A. Que loucura. E a gente nem tá contando, por exemplo, você falou, pega um medicamento que teve 40% ali de aprovação. A gente não tá contando com os colaterais também que ele pode... Porque toda droga tem um colateral, Exatamente. né? Eu tô tomando um medicamento para dor de cabeça, mas ali na bula tem uns colateraizinhos também, que ninguém lê. Exatamente. E para liberar uma medicação, você consegue manipular os números ali, é tudo estatístico. É tudo interesse, então. Então existe Não um interesse tudo, né? por trás disso. Que é o que a medicina pratica hoje. Por isso que é uma medicina que não está resolvendo uma boa parte das queixas dos pacientes. Aí a gente começa a tomar um remédio para curar o sintoma de outro remédio. Aí vira um ciclo Isso. assim, né? Exatamente. São remédios que as pessoas definem como que não faz mal. Por exemplo, os remédios para gastrite. Que você não fala, pode tomar, não tem problema, remédio fraquinho. O próprio Zolpidem. Todo mundo falava que é um remédio fraco para dormir. Zolpidem causa dependência. Os remédios para gastrite, que é o Omeprazol, Pantoprazol, Lanzoprazol. O do seu avô? Era Zolpidem que tinha? O vô começou a tomar Zolpidem. Zolpidem, isso, começa a viciar. Que doideira. Esses remédios para o estômago, tira a acidez do estômago, diminui a absorção de vitaminas do complexo B, vitamina B12, que é essencial para os neurônios. Então, até que saem uns estudos mostrando que aumenta o risco de Alzheimer. Meu caramba. Então, assim, mas se você entender a fisiologia, a gente sabe que vai dar ruim. A gente não espera um estudo científico para falar, esse daqui vai fazer mal. Então, pelo que você tá falando ali, o erro, vamos dizer assim, tá na raiz ali, que é o ensino geral ali, que tá na faculdade de medicina, que é a forma como eles estão ensinando nos para tratar. congressos, exatamente. E também a indústria farmacêutica. Daí já chega abraçando, todo mundo fala, vamos fazer remédio. Exatamente. E não que seja ruim, não sou contra os remédios. Sim. Mas a gente tem que tratar sempre a raiz da causa e as medicações quando o quadro já está mais avançado, mais grave, que aí o remédio entra muito bem, sim. Porque dependendo da roda que você fala, beleza, a indústria... Não tô falando das farmácias no geral, mas... Com certeza, porque Não, a assim, meta... às vezes você chega numa roda, dependendo da roda que você tá e você comenta esse assunto, você fala, já chegou o cara aqui falando de teoria de conspiração. A indústria farmacêutica, os médicos têm um complô que só quer vender remédio e não quer curar a doença. Mas, na verdade, se você conversando agora com o senhor, pode ser que não seja tão ruim assim também. Exatamente. Tem que ter um equilíbrio para tudo, né? Um exemplo são os remédios de colesterol, por exemplo, né? A cada congresso que tem de cardiologia, eles jogam o valor de colesterol cada vez mais baixo. Por quê? Por quê? E a gente sabe que o colesterol é essencial para a produção dos nossos hormônios. A gente precisa do colesterol para a produção dos hormônios, para a produção da capa dos nossos neurônios, é de colesterol. Então, será que se você jogar o colesterol muito baixo, você não vai trazer outras consequências? Com certeza sim. Aumenta quadros de demência, alterações hormonais, dores musculares, que é muito comum, que todo mundo sabe que é um efeito colateral dessas medicações. Então, assim, o errado não é usar essas medicações. O errado é aumentar as indicações, superestimar as indicações. Acho que aí está o erro. Que aí você começa a ter mais efeitos colaterais do que benefícios. Esse é um grande perigo. Assim, a gente está falando de um negócio que provavelmente não vai mudar nos próximos anos, né?
Mas assim, para a pessoa que tá buscando ter uma vida mais saudável sem ter que ficar tomando esses monte de remédio, Uhum. qual seria a solução no caso? Desinflamar. Desinflamar. E aí a gente volta lá no começo do Desinflamar. podcast. E começa onde? Na alimentação. Aham. Na alimentação. Você pega um paciente, por exemplo, diabético. O paciente diabético, ele tem medo de comer. Porque ele acha que tudo faz mal. Uhum. Mas não, o diabético, ele é uma pessoa extremamente inflamada. Então, ele pode comer fruta? Pode comer fruta. Fruta é antioxidante, legumes pode, carne ele pode comer, arroz pode comer. Só que ele tem que tirar os industrializados, o glúten e açúcares em geral. Uhum. É aí que se trata um diabético. Sim. Outro dia, há 2 semanas atrás, chegou um senhor diabético que ele estava em sarcopenia grave, ele não tinha mais músculo no corpo, porque a todo momento que ele chegava no médico e a insulina e a glicose estava alta, o médico falava para ele que ele estava comendo muito. E ele não estava. E ele começou a ter medo de comer, a ponto de não comer mais nada e entrar em sarcopenia, começou a perder músculo. E a gente sabe, quanto menos músculo, mais ele aumenta era a magro? glicose. Ele era um pouquinho obeso, e ele continua obeso e sem músculo. Nossa. E sem músculo. Ele chegou a um ponto que ele não conseguia levantar da cadeira sozinho, Caraca. Nossa senhora. porque ele não comia mais. Sim. E o diabetes Aham. lá em cima. E aí agora o trabalho é tudo isso, é reensinar o que comer, ajudar ele a ganhar massa muscular de novo, que tudo isso ajuda a controlar o diabetes. E a gente falando de diabetes, você lembra do quê, Rodrigo? Ô, amor! Não Amor. não era disso que eu tava falando, não. Não era não? Eu tava falando das canetinhas. Ah, mano. tá, desculpa. Ô, eu peguei o gancho errado. Não, mas... Ô, mas pera aí. Ô, amor, se tiver... Que a minha esposa, ela é diabética tipo 1. Amor, se tiver alguma dúvida, ou você me fala ou vem cá, tá? Quer vir? Mas você não tem nenhuma dúvida? Ah, aproveita que aqui não é consulta, é de graça. Aproveita. Desculpa, puxa aí da criança. Não, era as canetinhas, gente. O Rodrigo Das que... canetinhas. Mas assim, hoje em dia tá muito na moda, né? O pessoal consumindo as canetinhas da forma que usam e abusam, né? Independente de como adquirem essas canetinhas. E assim, por exemplo, no caso desse seu paciente aí, não tenho... Será que já não ofereceram? Falaram, faz uso da canetinha que pode ser a solução. E para ele, acredito que ia fazer muito mal, né? Sim. Independente de baixar ou não a Exatamente. diabetes dele, né? Já não tinha massa, né? Com a canetinha, eu sumi. O que você acha, assim... A gente já entendeu que meio que veio para ficar, né? Sim. Mas esse mercado que surgiu agora de emagrecimento, você acha que... Como que ele vai ser daqui pra frente? Todo mundo vai tomar canetinha? Vai tomar uma agulhada? A grande questão não vai existir no mundo um remédio que vai resolver a obesidade. Simplesmente porque é uma doença multifatorial. Uhum. Tem a ver com o emocional, com a parte hormonal, parte muscular, intestinal. Então, para você tratar a obesidade como um todo, você precisa tratar todos os fatores que levaram àquela condição, Uhum. que parte da alimentação. Agora, as canetinhas vieram para mudar o cenário da obesidade. Em que sentido? Eles servem como uma ferramenta para dar mais condição ao paciente de ele conseguir focar mais naquilo que ele precisa. Então, as canetinhas ajudam a diminuir o peso, a diminuir a fome, a diminuir a vontade de comer, o prazer de comer, e também age nessa questão da inflamação. É outro mecanismo dessas canetinhas. Então, elas ajudam bastante no processo de emagrecimento. Só que um dos efeitos colaterais é a perda de massa muscular. Uhum. Que se nada for feito, só usar a canetinha, pode chegar até 25% da sua massa, 1/4 da sua massa muscular pode ir embora. Isso foi comprovado no estudo. Uhum. Então, usar só a canetinha faz as pessoas perderem peso, não necessariamente emagrecer. Quem perde muito peso, as pessoas que perdem 10, 12 quilos por mês, não está perdendo só gordura, está perdendo músculo junto, com certeza. Que é mais pesado, inclusive. Que é mais pesado, exatamente.
E essas mesmas pessoas, depois que pararem as canetinhas, elas vão reganhar tudo de novo em forma de gordura. Então, o cenário hoje é o quê? É essa questão dessa empolgação das pessoas irem atrás da canetinha em busca da solução. O problema mora aí. Sim. Não vai resolver o problema. Uma vez eu tava assistindo um show de comédia, mas o comediante falou uma coisa muito interessante, que ele falou que o gordinho não tá aqui. O gordinho tá aqui, ó. Porque quantas pessoas que você já não viu que fez a bariátrica ou que fez o uso das canetinhas, que se você olha hoje, ela tá a mesma coisa do que ela tava antes de usar esses métodos, né? Por quê? Às vezes não tratou uma questão psicológica, que muitas vezes a pessoa às vezes tem amor por comida, né? Sim, As pessoas é chegam a prazer. pizza e ficam animadas. Eu sou desses. Eu adoro. Eu gosto. Eu tô passando por uns problemas aí que eu tô comendo demais. Mas muitas vezes não acontece esse tratamento até da cabeça da pessoa antes de fazer ou de utilizar as canetinhas, que eu acho que seria recomendado. Acho que nessas clínicas deve ter um acompanhamento, porque não é possível a pessoa fazer seja uma bariátrica ou a utilização de uma canetinha, sendo que depois ela já vai voltar toda normal, porque era só uma fase. Eu acho que a quantidade que está sendo vendida... E gente trazendo do Paraguai, né? Não tá exatamente. tendo esse controle. Não, Tem controle muita gente não. aplicando por conta. Não, eu não digo o controle, mas eu digo a pessoa que for usar, meio que tratar a cabecinha um pouquinho também, né? Porque não adianta você tomar hoje, emagrecer, mas depois que você parar a canetinha, voltar a fome e você voltar pior. Você engordar tudo de novo. Exatamente. E essa questão do emocional é importante, viu, Rodrigo? Porque assim, a gente tende a achar que o gordinho, ele é sem vergonha. Exatamente. Ele não tem foco, Preguiçoso, né? preguiçoso. Mas assim, se a gente for levar para fatores genéticos para a obesidade, existem fatores genéticos que realmente fazem as pessoas terem um metabolismo mais lento, um apetite maior, uma saciedade menor, come muito e não tem saciedade. Existem fatores genéticos que colaboram para isso. Imagina em torno aí de 5 a 10% da população. A maioria realmente é questão de hábitos. Só que antes da gente julgar uma pessoa obesa, que ela não tem força de vontade, que ela não tem foco, ela não está preocupada com a saúde, a gente tem que olhar toda a parte metabólica, hormonal e intestinal. Aí a gente volta na questão do eixo intestino-cérebro, por exemplo. Sim. Uma pessoa que está com o intestino todo inflamado, que está sem músculo, que está com seus hormônios lá embaixo. Vamos falar de homem, por exemplo. O homem sem hormônios, inflamado, intestino ruim, ele vai ser um homem procrastinador. Vai ser um homem preguiçoso, vai ser um homem viciado em celular, vai ser um homem que pensa em ir para academia e desiste, não vai. Ele não tem energia, não tem disposição, mas muitas vezes não é só o emocional. É porque o ambiente metabólico e hormonal dele está fazendo com que ele não faça as mudanças necessárias. É o tal do corpo que está no modo defesa. O corpo não quer gastar energia, ele está se protegendo, acumulando energia em forma de gordura. Então, por que ele vai na academia? O seu organismo não quer que aconteça isso. Então, antes de você ficar jogando a culpa para o obeso, você tem que dar condições metabólicas e hormonais para ele tomar as melhores decisões. Se você começa a repor, por exemplo, o homem obeso, Homem obeso, se a gente dosa a testosterona, a maioria deles está com deficiência. Isso perpetua o quadro. Se você fala para ele que ele tem que fazer dieta e treinar, então ele vai comer menos e vai gastar energia. O organismo não quer que aconteça isso. Tá naquele modo então, não adianta. Isso, de defesa. de defesa. Ele pode até tentar ir, tá empolgado, mas depois com o tempo ele desiste, porque ele não vai ter resultado. Sim. Aí junto você tem que regular toda essa questão inflamatória, intestinal e hormonal. Então muitas vezes a gente repõe testosterona nesses pacientes. Porque a testosterona dá vitalidade, ele mexe em neurotransmissores, ajuda o homem a tomar decisão com mais assertividade, com mais segurança, dá mais coragem. Então, muitas vezes é injusto você falar que o obeso, alguns sim, alguns não estão preocupados com a saúde, mas tem alguns que estão, mas não conseguem sair desse ciclo vicioso, por conta dessa parte metabólica hormonal. As mulheres também, as mulheres que estão entrando na menopausa, a mesma coisa. Comem a mesma coisa que comiam antes, fazem a mesma atividade física e vão ganhando peso.
Não emagrece. É um desespero para elas. E elas fazem a mesma coisa, começam a comer menos e começam a forçar a ir para academia. Aí piora tudo. A questão da menopausa, por exemplo, esses mesmos hábitos que as mulheres que entram na menopausa continuam praticando e mesmo assim engordam, elas têm que reajustar ali para elas não terem esse ganho de peso? Porque o que você costuma escutar na rua? Ô, filha, você deu engordadinha lá, menopausa, né? Porque às vezes joga a culpa na menopausa, sendo que ela continuou com os mesmos hábitos, né? Sim. E a menopausa por si só é muito injusta para as mulheres, né? Porque o homem, ele tem deficiência por hábitos ruins. A mulher não. A mulher é uma fase que ela vai chegar, a menopausa. E às vezes começa a partir dos 35, 40 anos. E a mulher percebe que ela não consegue mais queimar a gordura. Ela usa a mesma estratégia, às vezes um jejum intermitente, vai treinar e antes perdia peso, agora não consegue perder mais. Mas tem relação direta aí com as questões hormonais. Quanto menos hormônio, mais acúmulo de gordura e menos ganho de massa muscular. Menos energia, menos disposição, a memória fica ruim, tomada de decisão errada. Então, assim, uma coisa leva a outra. Por isso que é importante você ver as questões hormonais. E quando a gente fala hormônios, não é hormônios anabolizantes apenas. É toda a cascata hormonal. Tireoide, vitamina D, estradiol, testosterona, insulina, o próprio intestino, que é o GLP-1, que são as canetinhas, que é o hormônio que a gente produz também. Então, toda essa cascata hormonal tem que estar em equilíbrio. Sono a gente produz melatonina, diminui cortisol. Então, se você não dorme bem, pessoas que trabalham à noite têm dificuldade maior de emagrecer. Pessoas do meu consultório que eu tenho que usar doses maiores das canetinhas emagrecedoras, muitas vezes são pessoas que não dormem direito por conta do trabalho mesmo. Só que se a gente regula tudo, aí voltando na questão das canetinhas, a gente consegue usar doses menores, não usar doses muito altas, com resultado muito melhor, bom. né? Exatamente. O sono, assim... Complexo. A sociedade, de modo geral, acho que ela... Não sei se a palavra é menospreza o sono, mas ela dá pouco valor pro que o sono proporciona para o nosso organismo, muito legal, né? isso que você tá falando. E como que... Sim, porque o Rodrigo fica bravo, porque eu falo que eu preciso dormir 8 horas por noite. Porque senão, no outro dia, se eu durmo 7 até vai. Mas assim, se eu durmo 6 para baixo... Já era. Meu Deus, assim, parece que eu sinto a inflamação no meu cérebro, assim, sabe? Eu consigo ver que eu não tô 100%. E para as pessoas, assim, como que funciona qual que é a importância do sono quando a gente fala, principalmente, assim, para a sua área? Você também dorme mal, Rodrigo? Eu não durmo mal, eu durmo pouco. Dorme pouco. Mas não é por falta de sono, nem insônia, nem nada. É que às vezes o que eu não consegui fazer no dia, eu jogo pra noite pra fazer à noite, entendeu? Aí você dorme quantas horas por noite? Tá batendo em média ali umas 6. 6 horas? Eu tento manter 8. Não, o Bruno dorme direitinho, o Bruno dorme cedo, é bem regradinho. A gente tem que entender esse processo do sono, que é uma boa pergunta. A gente tem que respeitar o máximo possível o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do cortisol, que é o nosso fisiológico. Então, quando o sol se põe, o corpo ele começa a se preparar para dormir. Sim. Então, o ideal é dormir cedo, até umas 9, 10 da noite no máximo, e de preferência de 8 a 10 horas por noite, a depender da pessoa. Esse é o ideal, é o fisiológico. 8 é o mínimo. 8 é o mínimo. Aí, Rodrigo. Na grande parte da população. Mas tem pessoas que, aí a gente fala de exceção, que ficam bem com 6 horas de sono. Mas é exceção. O Rodrigo é exceção, com certeza. Exceção. Especial. Não, falar que eu fico bem. É uma palavra muito forte. Exatamente. Porque a gente tem que ver as consequências, né? Porque quanto menos dorme, mais inflama e tem todos os sintomas. E tem a questão de fome, né? Às vezes você dorme pouco ali, parece que no dia seguinte você fala, rapaz, mas que fome que é essa que eu tô? É mesmo. Os beliscos de noite, né? Rapaz. São sinais de inflamação. Exatamente. Mas realmente, o sono, o ideal é realmente respeitar o ciclo circadiano. Dormir quando tá escuro e acordar quando o sol... E assim, existe relação, por exemplo, da inflamação que prejudica o seu sono? Tipo, você come muito mal e o seu intestino está inflamado e, se, consequentemente, você não vai conseguir dormir bem à noite. Existe essa relação? Com certeza. Que tem a ver também com o eixo intestino-cérebro. Né? Quanto mais inflamado seu corpo está, seu intestino está,
mais desequilibrados estão os seus neurotransmissores. Então, como que funcionam os neurotransmissores? Você tem o estímulo, que é a dopamina, que te estimula a fazer alguma coisa. A dopamina que estimula a você começar a fazer algo. Vem a noradrenalina, que é para você manter a atividade. Depois vem a serotonina para te desacelerar. Por que eu estou explicando isso? Porque a serotonina que serve para te desacelerar, te sinalizar que deu tudo certo, pode relaxar, ela também é produzida no intestino. 90% da serotonina do corpo produzida no intestino. É lógico que ela é praticamente usada por completo lá. Mas ela interfere diretamente na sua questão cognitiva, mental. Então, ele vai interferir diretamente no seu relaxamento, desacelerar a mente. Então, quanto mais inflamado você está, mais o cortisol está alto, o cortisol te dá mais energia, mais desregulação dos neurotransmissores, menos sono você vai ter. Tirando as questões gastrointestinais também, refluxo, aí são outras coisas. Mas assim, dentro da questão metabólica, um corpo inflamado vai dormir mal. É uma das causas de insônia. Eu ia puxar uma outra pergunta em relação a comer antes de dormir. Isso. Tem muita gente que recomenda, sei lá, umas 2-3 horas antes de dormir, você comer para dar tempo de digerir, né? De já adiantar esse processo, porque se você come e já dorme, o seu cérebro não consegue relaxar porque tá todo o seu sangue Exatamente. na... Tá em atividade ainda, né? Aham. Porque quando a gente dorme, você desacelera toda a sua parte metabólica. Se o corpo Sim. entra em jejum, então os hormônios entram no estado de jejum. Se você comeu e vai dormir, você não entra no estado de jejum. Então você não relaxa. E outra questão importante aí na alimentação próximo do horário de dormir, carboidratos. Comer carboidratos à noite vai atrapalhar o seu emagrecimento. Vai te deixar mais inflamado. Porque quando você come carboidratos à noite, a sua insulina, que era para cair durante a noite, ele vai se manter em níveis altos. Que é para dar conta desses carboidratos que você comeu. Então, você desregula toda a sua questão hormonal, que é importante durante o sono. Desregula o GH, testosterona, a insulina, o cortisol. Então, tudo isso interfere no seu sono, no seu emagrecimento e na sua inflamação. Isso do carboidrato, não lembro se alguém já falou. Não, sobre a questão do sono, não. Pra não comer à Isso noite, é um assunto né? bem polêmico, mas Aham. assim, é a mesma ideia. Você tem que puxar para o fisiológico. Sim. O seu fisiológico é a insulina baixa durante a noite. Se você Uhum. come carboidrato, você quebra essa resposta. É porque eu não sei nas dietas que passaram pra você, mas pra mim, geralmente era a mesma quantidade de arroz do almoço, lá no Na meu janta. cardápiozinho, tinha na janta também, entendeu? Mas eu acho que vai da realidade de cada um, né? Mas acho que acredito para ganho de massa Aí a ainda prioridade é faz proteína. sentido. Aí depende. Só que uma coisa importante aí, as pessoas podem falar, mas eu vi um fisiculturista falando que ele come bastante carboidrato à pera noite. lá, né? Mas também, né? Exatamente. Aí a gente está Socado falando de de bomba. realidades diferentes. Eles não priorizam a saúde, eles querem Aham, resultado. Então, para eles é interessante até manter níveis de insulina alto, porque ajuda no ganho de massa muscular. Então, eles comem carboidrato à noite. Por falar em fisiculturista. Vixe, lá vem. O doutor, atualmente, tá na moda os peptídeos. Isso, Certo. boa. Acho que essa moda tá lá nos Estados Unidos, mas eu não sei se A chegou... Virgínia. Virgínia. Não sei se chegou tão forte aqui, né? Que basicamente acho que seria um caminho mais fácil pra você conseguir ter o teu corpo ideal, sei lá. Que isso? Assim, para as pessoas entenderem assim, de uma forma What is básica. this? Ó, é porque é lá dos Estados Unidos. Moleque. Do speak. Peptídeos. Peptídeos estão na moda, mas não é nada novo. Já existe há anos Uhum. no mercado. No Brasil, ainda não é liberado. Por isso que aqui a gente não pode usar. Caraca. Aqui não é Prende a liberado. Virgínia. Ilegal. Aqui não pode usar. A Anvisa não liberou. Só tem uma formulação que é o GHKCU, que é usado como cosmético. Aí sim está liberado. Mas para uso injetável não está liberado. Qual que é a grande questão dos peptídeos? Peptídeos é algo que o nosso corpo produz naturalmente. Aí tem a grande questão da patente. Ninguém vai conseguir patentear os peptídeos. Por isso que existe uma grande luta de não ser liberado no Brasil. Uhum. Em termos de resultado, o peptídeo, ele acelera, ele otimiza tudo aquilo. Ele é um sinalizador.
Então, tudo aquilo que está indo bem, ele é um potencializador daquilo que está indo bem. Então, ele é importante num organismo que você primeiro desinflamou. Se você não cria um ambiente favorável ao peptídeo, ele não vai entregar aquilo que você quer. Aí que mora o grande problema. As pessoas começarem a usar por conta própria, não sei se vocês sabem, mas as canetinhas são peptídeos. Monjaro, Ozempic, são todos peptídeos. De emagrecimento, eles são liberados. Mas eles são peptídeos. E aí mora o grande problema das pessoas que usam sem tratar a inflamação. Quando você parar de usar, as consequências vão vir. Agora, tem peptídeos para a parte estética, para a parte de ganho de massa muscular, para emagrecimento, que simulam o efeito do GH. Tem infinitas opções, tem mais de 100 opções de peptídeos. Mas a grande questão é, eu acredito que com o tempo vai ser liberado no Brasil, e em sendo liberado a gente vai começar a usar, porque realmente traz muitos benefícios com baixíssimo efeito colateral, quando bem usado. Porque eles são sinalizadores. Então, quando você quer dar aquela refinada no resultado, você quer um ganho de massa muscular, mas não quer as reações de um anabolizante, você minimiza os efeitos colaterais. Mas o corpo tem que estar preparado para isso. Para a parte estética, a mesma coisa. Então, assim, são medicamentos que em algum momento vão chegar no Brasil com resultados muito bons, mas dentro de um planejamento. Senão, não vai fazer muito sentido. Para quem está querendo fugir um pouco dos colaterais dos esteroides anabolizantes, o peptídeo seria uma boa opção. Ajudaria. Isso, ajudaria. Ou talvez até associar os dois, para você usar uma dose menor dos hormônios anabolizantes, aí você minimiza o efeito colateral e coloca um peptídeo junto. Tá chegando, Mas hein? isso no esporte... Claro, fisiculturismo, os caras usam a bomba mesmo, né? Mas, assim, no esporte, você acha que isso vai ser considerado um como é que é o nome? Um doping. Isso, um doping. Talvez seja difícil você fazer o diagnóstico de doping ali. Porque você não consegue Porque são identificar que ele usou. peptídeos. Isso, porque você vai ter que dosar em algum lugar, no sangue, na urina. Não sei se vai ser possível fazer essa dosagem e entender que ele está aplicando a mais. Então, já deve ter, né? Na verdade. Uso para isso? Provavelmente sim. Não, já deve ter, eu digo, atletas usando. Com certeza. Mas você falou que ele potencializa, beleza, mas ele chega a ter a potência de um esteroide anabolizante? Ou não? Ele é menor, né? Não, porque o anabolizante independe de estímulo. Você usa, ele vai fazer você ganhar massa muscular mesmo sem treinar. Opa. O peptídeo não. O peptídeo ele precisa ter algum estímulo. Ele é só um sinalizador. Ele só otimiza aquilo que você já faz. Ele meio que direciona, tipo, quero ganhar músculo. Então ele vai direcionar todo o seu organismo para gerar músculo. Isso, para otimizar os resultados do seu corpo. Conforme você vai fazendo, né? Não vai ser nada antifisiológico. Exatamente. E tem uns entendi. peptídeos muito legais, principalmente para essa parte de energia, disposição, que eles agem nas mitocôndrias. Isso é um grande problema hoje em dia, as pessoas com falta de energia, memória ruim, sem disposição. E a gente tem que olhar para as mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia. E aí tem muitos peptídeos que vão trabalhar em cima disso. Hoje já tem suplementos para isso, mas tem saído peptídeos que vão ajudar muito nessa questão de dar energia sem você mexer na questão dos hormônios. Então são coisas bem interessantes. Mas claro, deve ter a consequência também, né? Por assim, alta performance. Todo mundo falando sobre alta performance, vai ter o cara que é super performático e vai tomar isso para ter mais performance, e aí vai ter burnout, vai ter, né? Quais consequências? Existem algumas consequências que podem surgir? Que nem eu usei o exemplo aqui do cara que quer performar mais, toma o peptídeo e tem um burnout, por exemplo. Essas consequências para o peptídeo também pode acontecer. O peptídeo não. Porque ele não vai fazer nada acima do que é o seu fisiológico. Ele só vai otimizar aquilo que você já ia produzir naturalmente. O peptídeo não. Tá? Ele não vai intensificar um risco de ter um burnout. Mas, por exemplo, burnout não é qualquer um que vai chegar a ter um burnout.
não sei se o público sabe, mas é o esgotamento físico e mental, por excesso de estímulos. Então, tem pessoas que têm predisposição maior e tem pessoas que nunca vão ter um burnout por mais estressado que estejam. Sim. Isso tem a ver com a quantidade de neurotransmissores que cada um produz. Dopamina, noradrenalina. Isso tem a ver com questões genéticas. Então, tem essas pessoas que têm a mente muito acelerada, que conseguem resolver 10 coisas ao mesmo tempo, que tem um foco muito bom, memória muito bom. Essas pessoas, elas gastam muita energia mitocondrial, que com o tempo, se ela não aprender a desacelerar a mente, elas vão entrar em burnout. Aí talvez os peptídeos ajudem a retardar um pouquinho esse processo, porque você vai fornecer energia para as mitocôndrias, para as células. Agora tem aquelas pessoas que têm um raciocínio mais lento, são mais tranquilos, são mais observadores. Essas pessoas, elas não têm um estímulo de neurotransmissores muito grandes. Então essas pessoas dificilmente vão entrar no esgotamento mental. Aí entra o quê? Entra esses medicamentos para ajudar na performance cerebral, que é o Venvance, a Ritalina. Por que tem pessoas que usam Venvance e ficam hiperfocadas e tem pessoas que usam Venvance e ficam super agitadas? Porque pessoas que têm muito neurotransmissor e tomam Venvance, vai piorar o quadro delas. Agora, tem pessoas que precisam de mais foco e concentração e aí o Venvance vai se encaixar bem. Então, assim, os peptídeos não vão interferir, mas os medicamentos que a gente tem hoje, aí sim, você pode fazer bem ou mal, a depender de quem você indica. Então, tem que ver o contexto. Entendi. Não sei se era só a dúvida. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque, pô, agora com essa questão do peptídeo aí, que, igual o doutor falou, pode ser que venha a ser liberado aqui no Brasil, vai virar uma moda do caramba, porque só pelo... O Ozempic já virou... Só pelo fato do peptídeo trazer menos colaterais. Por quê? Não sei você, acredito que você tem a mesma cabeça que eu só não usei esteroide porque eu tenho medo colateral. Tenho muito medo colateral, entendeu? Infartar, dar ruim, baixar, perder a potência sexual, entendeu? Todo mundo tem medo. Acho que todo mundo que pensa em usar já pensou em usar o esteroide anabolizante deve ter esses medos colaterais. Já pensou em usar bomba já, doutor? Já pensou, não? É que uma coisa importante é assim, Rodrigo... Ele mudou de assunto. Não. É que a gente tem que entender que os hormônios anabolizantes, eles podem ser usados para repor aquilo que está em deficiência. Sim. Ou para você ter um resultado acima do normal, né? Estético. Sim. Quando você usa de uma forma para repor aquilo que está em deficiência, você tem muito mais benefícios do que efeitos colaterais. Sim. Porque a gente usa uma dose menor para quem precisa. Então, normalmente, nesses casos, a pessoa fica muito melhor sem pouquíssimos efeitos colaterais. Agora, quando você usa em doses exageradas e associando mais do que um hormônio anabolizante, aí sim você começa a ter os efeitos colaterais. Que foi o papo que nós tivemos com o Dr. Guilherme, né? Que basicamente o que ele falou foi assim, tá, se você vai... Os hormônios, os esteroides anabolizantes, eles foram feitos para quê? Para justamente não curar, mas ajudar numa deficiência que você tem hormonal. Então, se você tá com tudo ok dos seus hormônios... se você tomar, vai estar mais no seu corpo. Então, vai estar em excesso, né? Então, tudo que é em excesso faz mal. Exatamente. E o excesso do marombeiro é o quê? Querer mais músculo. Então, é aí que ele injeta mesmo e se lasca. Agora, uma questão importante dos hormônios. Quando você dosa, por exemplo, testosterona nos homens, você tem aquele valor de referência do laboratório ali do lado, que gira em torno ali de 180, 200 até 900 mil. Se você seguir aquele valor de referência, que parece que é normal, muitas vezes ele está em deficiência fisiológica. Então, a gente se baseia muito em cima dos sintomas. Se você chega com cansaço, está ganhando peso, não tem disposição, procrastinador, só quer comer doces, abusando de bebida alcoólica, e a sua testosterona, por exemplo, dá 350, que está dentro do normal ali, a gente não respeita aquele valor normal, a gente pensa no fisiológico. Então, mesmo estando em nível normal, a gente vai repor. Para jogar essa testo de 350 para 700, 800. Então, o homem, para render bem, o ideal é estar acima de 550, 600, para ele render bem. Abaixo disso, vai atrás que ele está tendo sintomas. Qual que é o seu contato, doutor? Já vamos fazer a coisa. Mas é isso, é que a gente trabalha com saúde. Então, saúde, a gente tem que entender o todo. Então,
a nossa premissa é a gente não é contra nada e a gente não endeusa nada. Tudo em equilíbrio, buscando sempre ali desinflamação, uma alimentação mais saudável e corrigir tudo aquilo que está em desequilíbrio. Esse é o segredo de uma longevidade mais saudável. É isso que a gente luta. Se precisar de remédio, a gente vai usar, mas por um período determinado, até a gente conseguir regular aquilo que precisa para depois tirar o remédio. A intenção é essa. Excelente. Ô, amor, você pensou em alguma dúvida aí? Você como uma boa diabética tipo 1? 3, Acho que não. 2, Não foi dessa vez. 1. Então não teve. Tempo esgotado. Você viu que viu? Tempo esgotado. Ô, doutor, seguinte. Muito obrigado pela sua participação. Você tem mais alguma dúvida? Que você perguntar? Não? Mari, tem alguma dúvida aí? A pauta já foi. Filé? Beleza. O senhor também quer falar mais alguma coisa? Nós Não, esquecemos de... Divulga redes sociais. As redes que a gente sociais. nunca Boa. Esquece, a gente Boa. esquece, perdão. Ah, mas também, pessoal, as redes sociais do doutor vai estar no link da descrição do episódio completo, tá? Ah, perfeito. Então, meu Instagram é @drrodolfo Hashimoto. Hashimoto com H-A-S-C-I-M-O-T-O. Lá eu posto bastante informações voltadas para a saúde, tudo aquilo que a gente conversou aqui, para trazer informação para a maioria das pessoas que hoje a gente entende que carecem da informação verdadeira, informação que realmente vai transformar a saúde delas. Então, eu uso as redes sociais realmente para entregar mais informação para a maior parte das pessoas. E eu queria agradecer o espaço. Eu agradeço. E foi um prazer participar aqui desse momento Ô, louco, tão doutor. Fica construtivo. As portas do Conversaria estão arreganhadas pro senhor, Obrigado. tá? Vamos marcar uma parte 2 aí, escolher um assunto focado no que o senhor quer e vamos que vamos. Perfeito. Vamos produzir conteúdo, né? O senhor falou que produz conteúdo, então nós estamos aqui para isso também, Exatamente. beleza? Perfeito. Meus queridos, é o seguinte, você que acompanhou esse episódio até agora, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, hypar esse vídeo e nos siga no @conversariapod lá no Instagram, beleza? E acompanhe também os nossos cortes aqui do Conversaria, tá? Você que tem preguiça de assistir o episódio completo, nós temos cortes aqui dos melhores momentos e dos assuntos principais de todos os episódios. Ah, não se esqueça de virar membro, né? Vire membro do Conversaria para você ter acesso aos episódios de forma antecipada. Esse episódio, por exemplo, quem é membro já assistiu. Ele já tá sabendo mais que você, beleza? Dá essa moral pra gente, porque... E também para os patrocinadores, né? Então tem o link na descrição, então todos os patrocinadores usem e abusem os cupons, tá? Cupom Conversaria em todos eles. E ajuda, né? Porque o patrocinador, ele quer resultado. E se a gente não causa um resultado positivo... Ele corta. Normalmente para de ser patrocinador, tá? Exatamente. Não é porque a gente não quer, é porque o patrocinador não quer. Então, dá essa moral pra gente e adquira os produtos, os cursos que são aqui embaixo também, tá? Exatamente. Então é isso aí. Tamo junto, doutor. É o seguinte, ó. Vamos olhar pra aquela câmera ali, ó. E no 3, vamos dar um tchau pro pessoal. 1, 2, 3. Tchau!